E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre SES. A gente vai ver ali um pouco sobre as diferenças do CSS com o SES. Depois, ver a diferença entre o SES e o SCSS. Também vamos fazer ali a instalação. Vamos executar o SES. Depois, vamos mostrar também um projetinho aqui com o setup que a gente criou para facilitar na hora que vocês forem criar o projeto de vocês, tá certo? Então vamos aqui para o primeiro ponto. Basicamente, a gente criou aqui uma pequena estrutura só com a section, depois um container, um H1 e depois uma tag P. Aqui, ó, no nosso navegador, temos aqui somente aquele códigozinho bem simples que a gente colocou lá, tá certo? Só para exemplificar aqui para vocês a forma, né, que tem a diferença da escrita com o CSS para a forma do SES, tá certo? Nesse caso aqui, a gente está utilizando o SCSS. Então, vamos aqui para as maiores diferenças. Quando a gente vai editar, né, ali o código com o CSS, a gente precisa ficar entrando dentro de cada tag ou classe, o elemento que você tiver. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem uma hero, certo? Caso a gente queira editar ali o H1, a forma mais correta que a gente tem que fazer é indo aqui dentro de cada elemento. Então, a gente coloca ali a nossa classe hero, depois a nossa classe de container, depois o H1, certo? Então, aqui, por exemplo, eu posso editar aqui um font size 16 pixels, por exemplo, certo? Agora, quando a gente quer editar o P, a gente não pode reutilizar aqui esse código, né? A gente tem que fazer o quê? De novo, digitar todo aquele caminho de novo até chegar na classe P. E depois eu posso editar aqui, por exemplo, 15 pixels. Que essa forma de edição é uma edição muito chata, porque toda vida eu tenho que ficar entrando dentro de colocando aqui cada classe, né, para fazer da forma mais correta possível, utilizando o CSS. Caso eu queira aqui editar, por exemplo, a minha hero, colocar aqui display flex, eu coloco a minha hero ali. Depois eu editar o container, tenho que criar também esse caminho aqui, colocar ali um display flex aqui só de exemplo. Toda vida eu tenho que ficar criando aqui esses caminhos. Utilizando o SES, a gente tem uma facilidade, ganha produtividade na hora de construir o nosso layout, tá certo? Então, o que que a gente pode fazer? Eu vou aqui comentar todo o nosso código e eu vou repetir como eu poderia fazer, né, esse mesmo código de cima utilizando o SES. Então, a gente vem aqui, ó, pode criar hero e a gente tem uma indentação de todas as classes. Eu posso reaproveitá-las. Então, por exemplo, a nossa classe hero, eu preciso editar ela só uma vez. E assim eu posso editar, colocar aqui, por exemplo, o display flex que eu coloquei lá em cima. Agora, se eu quiser fazer alguma edição no container, eu coloco só dentro aqui da classe hero, ó, coloco também o display flex do jeito que eu criei aqui, ó. Minha classe, eu criei, né, a classe hero, depois criei a container, coloquei o display flex. E não, eu só, como eu já utilizei a classe hero, quando eu coloco a classe container dentro da hero, ele já entende que eu quero escrever isso aqui, ó. Eu estou escrevendo essa forma aqui, entendeu? Agora, caso eu queira editar ali o meu H1, opa, eu só escrevo aqui H1, eu coloquei ali font size, né? Font size 16 pixels. E agora, quando eu vou editar meu P, a tag P, font size 15 pixels. Pronto. Bastante simples.
facilita demais quando você for escrever seu código. A produtividade vai aumentar bastante utilizando essa questão aqui do SES. Então, por exemplo, se eu quiser editar aqui qualquer outro elemento, eu não preciso ficar entrando aqui dentro de cada item. Aqui, por exemplo, tivesse um spam com, sei lá, vamos lá aqui, só um spam dentro da tag P. Não preciso ficar colocando todo o caminho, criar aqui mais um, né? Por exemplo, aqui, eu não preciso criar aqui esse caminho para editar. Eu posso somente, dentro da tag P aqui, digitar um spam e fazer a minha edição aqui, sei lá, com bold, por exemplo. Pronto. Eu só coloco a tag, né? A tag responsável aqui, no caso é spam, eu coloco dentro da tag P usando a indentação, tá certo? Então, nossa primeira etapa aqui já foi respondida. Vocês já entenderam, né, qual a diferença de utilizar o CSS e de utilizar o SES ou o CSS. E agora, qual a diferença entre o SES e o SCSS? Vamos lá voltar para o nosso código. Vamos aqui também comentar. Opa, vamos aqui comentar todo o nosso código. Com o SES, utilizando o SES, a gente não precisa utilizar essas chavinhas aqui que a gente utiliza com o CSS ou o SCSS, tá certo? Quando eu vou construir, eu prefiro utilizar o SCSS. Por quê? Ele já vem aqui com essas chavinhas aqui, eu consigo entender mais facilmente onde está ali cada coisa. Mas caso você queira utilizar somente o SES, você pode escrever utilizando a indentação do SES. Então, por exemplo, quando você for escrever, você não precisa usar ali as chaves, tá certo? Você pode simplesmente escrever desse jeito aqui. No caso aqui meu, não vai dar certo porque eu tô com o SCSS, né? Eu precisaria estar com a extensão aqui de SES, né? Mas eu só vou escrever aqui para que vocês entendam como funciona basicamente ali. Ele não precisa também do ponto e vírgula, tá certo? Então, quando vocês forem escrever, aqui sempre vai ficar dando erro por causa que ele tá com ponto SCSS, tá certo? Mas caso aqui, ó, eu não preciso ficar criando a indentação. Ou a indentação precisa, eu não preciso ficar criando as chaves. Então, eu venho aqui, digito container, certo? E aqui eu vou colocando os itens dentro da indentação correta, tá certo? Eu acho uma forma mais complicada, né? Principalmente para quem está começando ali. Quem já programa em outras linguagens, como Python, coisas assim desse sentido, já está bem acostumado, né? Utilizar essa forma aqui, mas eu ainda acho mais fácil utilizando a mesma estrutura do CSS, tá certo? Então a gente já viu também a diferença entre o SES e o SCSS. Agora a gente vai partir para a instalação, tá certo? Para instalar, da forma aqui que eu vou utilizar, a gente precisa utilizar um Node.js. Node.js nada mais é do que ele vai funcionar, né, como a utilização do JavaScript sem precisar de navegador, tá certo? Ele vai funcionar ali, ele já vai ter programinha, você vai instalar esse programinha no seu computador, ele vai rodar ali o JavaScript sem precisar do navegador para rodar esses scripts de Java, certo? Então, basicamente, temos aqui duas opções, né? Você pode digitar Node.js, eu vou colocar também na descrição aqui do vídeo, o link para download. Você pode vir aqui escolher entre as duas opções. Eu recomendo você escolher aqui do lado esquerdo, porque sempre é a opção
foi mais testada, que já foi utilizada, corrigido os bugs, né? Você pode vir aqui e escolher essa opção. Você vai apertar aqui para baixar, vai começar o download. Na instalação é super simples, você só precisa apertar ali Next, Next, Next e pronto. Instalação mais simples possível, tá certo? Depois de você fazer a instalação do Node.js, você pode vir aqui no site do SES, tá certo? É esse site aqui que eu também vou colocar na descrição para facilitar a instalação aqui do SES para vocês, tá certo? E aqui nesse site a gente vai vir aqui na parte de install. E a gente vai instalar utilizando aqui essa simples linha que o SES aqui fornece para que a gente vai utilizar instalador de pacotes, que é o npm, tá certo? Então vocês vão no CMD de vocês, depois de ter instalado o Node, tá certo? Vocês precisam ter instalado o Node. Caso vocês queiram ver se a instalação deu tudo certo com o Node de vocês, vocês podem vir colocar Node-V, e ele já vai mostrar aqui para vocês a versão do Node de vocês, tá certo? Então, para fazer a instalação do Node ou do SES, a gente vai vir aqui digitar npm install -g e SES, tá certo? Esse mesmo código aqui você também pode copiar, caso queira. Bem simples, aperta OK. Vai começar aqui a instalação, bem rápida, bem simples. Já foi instalado o SES na máquina de vocês, tá certo? Para ver a versão também aqui do SES, caso vocês queiram, npm SES-v. E aparece aqui a versão instalada do SES na máquina de vocês, tá certo? Agora, a gente utiliza, né, tínhamos aqui o nosso setup básico. Vamos aqui só marcar aqui as opções, ó, instalação do Node, instalação do SES, e agora vamos ver a execução, né, do SES na máquina de vocês, tá certo? Então, a gente utiliza aqui esse setup básico, a gente vai colocar o link também nessa descrição, o link aqui do GitHub. Vocês podem vir e baixar aqui, baixar como zip, ou vocês podem baixar pelo Git também, caso queiram, né? Pode baixar aqui pelo Git. E esse projeto é essa estrutura aqui padrão, sem essa section, né, que a gente criou, por exemplo, mas ele utiliza essa estrutura aqui, bem simples, mas que ele vem com essa linhazinha de código aqui e também com as estruturas, né, do SCSS, com as pastas que a gente utiliza na maioria dos nossos projetos. Então, toda vez que vocês precisarem criar esse setup aqui com o SES, né, vocês vão utilizar somente HTML, CSS ou SES, né, no caso, e JavaScript, a gente utiliza esse setup básico. Então, vocês podem ir lá no nosso GitHub e baixar ele, tá certo? Então, a gente utiliza aqui esse setup básico para facilitar, né, na hora da construção do layout de vocês, tá certo? Projetos. E como é que a gente vai executar, né, no caso, o SES? A gente precisa escrever essa linha de código aqui, ó. Basicamente vai ser SES --watch, que é para fazer com que o SES execute, né? Ele execute aqui esse script. No caso, a gente coloca aqui a pasta, né, com o nosso arquivo principal, e aqui a gente colocou SCSS, que é essa pasta aqui, e o nosso arquivo global.scss, que esse arquivo chama todos os nossos outros arquivos, importando eles, né? Então, no caso, ele é o arquivo responsável por ser transformado em CSS. E o CSS nada mais é do que ele utiliza, né, uma forma de sintaxe que a gente pode utilizar. Ele tem ali as suas prioridades, né, suas vantagens,
em cima do CSS e depois ele converte todo o código SES em CSS. Então, basicamente, a gente utiliza aqui esse arquivo aqui, global, a gente transforma ele em CSS, ele vem para cá. Esse arquivo aqui, main, você já pode ver que ele está aqui simplificado, né? Ele já está comprimido. A gente colocou essa linha aqui depois, que é -- style compressed. Ele vai comprimir aquele arquivo para que ele ocupe menos linhas, né, ali, e o seu layout, o seu projeto fique um pouco mais simples na leitura, menos pesado o arquivo, e ele melhora a performance aí do seu site, tá certo? Vocês podem, né, executar aqui o SES digitando no terminal de vocês aquela mesma linha de código ali de cima, que no caso é SES -- watch, depois definindo ali o caminho do seu arquivo SES, né, que no caso coloquei nessa pasta aqui, que é o SCSS, barra o nome do meu arquivo, que vai ser global.scss, dois pontos para definir. O meu arquivo SES vai ser transformado em que arquivo? Eu vou definir o caminho dele agora, né? Depois dos dois pontos. E nesse caso é qual? Eu vou colocar dentro da minha pasta CSS barra main.css. Se eu digitar aqui Enter, ele já vai rodar o arquivo, mas ele não vai criar o arquivo comprimido. Então, venho aqui e crio -- style espaço compressed. E assim, ele vai executar aquele mesmo script e tudo que você digitar nos seus arquivos SES vai ser transformado no seu arquivo CSS. Mas, caso vocês utilizem, né, aqui o nosso setup básico, que a gente vai disponibilizar aqui, o nosso GitHub, vocês podem digitar simplesmente npm run, que a gente vai definir que o npm vai executar um script, né? E o nome que a gente colocou no nosso script aqui foi SES. Então, vocês vão colocar npm run SES. Aperta Enter e o arquivo já vai ser executado, tá certo? Então, só salvar aqui qualquer arquivo, ó, já foi compilado. Ele pegou esse arquivo aqui da pasta SCSS, o arquivo global, e transformou ele no arquivo main.css. Esse arquivo aqui. E a gente já define, né, dentro do nosso arquivo HTML, aqui a chamada, né, dele dentro do nosso projeto, tá certo? Então é basicamente isso na nossa aula, a gente executou e também mostramos aqui o nosso setup básico, tá certo? Do GitHub. Espero que você tenha entendido nos projetos que a gente vai criar aqui, né, dos nossos desafios. A gente basicamente sempre vai utilizar eles nos projetos mais simples. Espero que você tenha entendido, tenha gostado e até o próximo vídeo.